Fala pessoal, passando aqui mais uma vez e hoje para a gente trocar uma ideia sobre O Maldito, a Garota da Casa ao Lado, do escritor Jack Ketchum, aqui nessa edição da Dark Side Books. Esse livro tem lançamento de 1989 e ele é baseado tem o background desse livro, é baseado em um caso real, um dos casos mais chocantes da história americana, que é o caso da Silva Likens. E esse caso, quanto mais você adentra nele, lê um pouquinho mais sobre, você fica em choque com toda a situação e você fica com o asco do ser humano também. Então, assim, a minha experiência de leitura, falando um pouquinho sobre esse livro, assim, eu dei nota máxima para esse livro porque eu acho que ele conseguiu a missão dele. Se a missão dele era chocar, eu acho que o Jack aqui ele conseguiu criar a partir desse background que realmente aconteceu. E ele conseguiu, você fecha o livro e você fica, cara, o que foi que aconteceu aqui, né? Realmente levado àquela situação, levada até as últimas consequências. A maior qualidade desse livro é a simplicidade da escrita do Jack. Ele consegue ser direto, cru e visceral na maneira como ele escreve aquela situação insalubre que vai aumentando a tensão dentro daquela casa, todos os tipos de humilhação, de violência, o caos mesmo ali vai reinar naquele ambiente. Então, na trama, a gente a partir dos olhos de um dos garotos, a gente consegue também ser uma das testemunhas daquele caso. Então o negócio fica ainda mais perturbador porque no meio dessas crianças a gente tem uma adulta, né? E esse adulto também é um arquiteto da destruição. A Garota da Casa ao Lado, ele é protagonizado por esses garotos, vai lembrar muito O Senhor das Moscas, que quando você tem essa garotada sem rédeas de um adulto, você vai beirar atitudes muito do instinto, né? Vai beirar o primitivo. E aqui as coisas ficam mais perturbadoras porque tem um adulto envolvido nisso também. E tem uma base de reflexão nessa personalidade adulta, que é a tia dessa menina que vai sofrer todos os tipos de loucura, e ela desconta as frustrações da vida dela. Ela não consegue refletir para dentro, né, e ficar com ela em si nessa espécie de amadurecimento. Não, ela expõe isso para fora, e essa maneira que ela expõe para fora é descontando a raiva no mundo. E infelizmente ela descontou numa garota que se culpa, né? No caso ela culpa ao mesmo tempo o mundo, ela culpa os homens e ela culpa por ela ser mulher, e ela fica refletindo, né? E é interessante que o psicológico dela vai para o abismo a cada novo capítulo que aparece ela. O Jack aqui ele vai construindo essa vilã, digamos assim, e ele vai colocando ela cada vez mais para baixo, né? Ela vai entrando cada vez mais fundo nesse poço psicológico. Isso reflete muito no ambiente de onde se passa a grande maioria aqui da trama. A casa também vai ficando meio, sabe, bagunçada, a pilha de louça vai aumentando. O Jack aqui ele narra que a casa vai ficando cada vez mais suja, e ao mesmo tempo isso vai de encontro com o psicológico dela. Ela fuma muito, vai entrando nesse estado meio catástico, meio depressivo, e ela vai descontando todas essas frustrações dela no mundo. Uma mãe solteira, deixada ao léu assim, com uns filhos. Aqui, se eu não me engano, são 3 ou 4 filhos, alguma coisa assim. Todos esses também, claro, né, participam da loucura, e é interessante a maneira como o Jack escolheu aqui para contar a história. A gente tem a visão se eu não me engano, é o David, que é outro garotinho que é o vizinho, né? Está contando a história
dessa garota da casa ao lado, e a partir dos olhos do Dave a gente também é essa testemunha. A outra reflexão é que a gente às vezes não conhece realmente quem está do nosso lado, a gente também fica prisioneiro dentro dessa avalanche de violência, porque, sei lá, você já adulto, se você vê alguém maltratando outra pessoa, você fica meio em choque, né? Você quer agir, mas você às vezes não sabe como é que a outra pessoa vai agir contra você, esse tipo de coisa, e a gente acaba a gente busca também essa reflexão dentro dessa espiral de violência. O autor, ele é muito meticuloso em ficar fechando várias portas, e eu já vi alguma galera na internet falando que, poxa, mas o garotinho ele poderia de alguma forma já ter falado a outras pessoas o que estava ocorrendo dentro da casa, só que o Jack ele vai fechando realmente essas brechas e não deixa, assim, lógico, né, de uma hora ou outra alguém pode encontrar uma brecha ali na narrativa, mas eu quero dizer que o Jack ele constrói muito bem essa história que fecha todas essas possibilidades, nós como leitor ficar imaginando, porque ele mesmo fica falando, poxa, aí a gente está falando de uma criança, a gente está falando que eles são os melhores amigos dessa criança, a gente está falando de uma pessoa, né, essa adulta que sempre deu as melhores atenções para ele, contra uma pessoa, aí é que entra, né, o X da questão, contra uma pessoa que ele mal conhece, ele vai aos poucos, né, pegando intimidade com essa garota também. Tem partes aqui perturbadoras sobre esse lance do instinto, né, masculino, e por mais louco que a situação ali vai se desenrolando, o instinto ele nunca deixa de ser ativado, sabe? É um negócio realmente perturbador. Ao mesmo tempo, eu não sei se eu indico esse livro, esse vídeo assim, é mais uma questão de reflexão sobre o quanto essa violência, em nenhum momento a gente tem essa parada da violência gratuita. O Jack ele simplesmente constrói uma história perturbadora, mas está tudo no seu local. Ela vai até as últimas consequências, mas a gente não tem aquela noção que ele está fazendo aquilo só por fazer, sabe? Acontece esse choque, lógico, muito extremo, muito psicológico sobre essa violência que está acontecendo dentro daquela casa, mas eu acho que ele conseguiu chegar naquele ponto da arte onde você, poxa, cara, qual é o limite disso? Porque se ele está conseguindo nos chocar, e essa era a missão dele, sem ser de forma gratuita, eu acho que ele conseguiu. Por isso que eu acho que eu dei a nota máxima para esse livro, porque é uma experiência catártica assim mesmo. Então, se você está procurando um livro que tem esses traços, né, perturbadores, isso aqui vai ser uma excelente pedida. Falando um pouquinho sobre a estrutura aqui do livro, nessa edição da Dark Side, a gente tem introdução do Stephen King. Aconselho a você não ler essa introdução, voltar para ela só quando você acabar de ler realmente a história, você volta para a introdução do Stephen King. Eu faço isso não só com essa edição, mas eu faço isso quase sempre. Eu não leio a introdução, se ela possuir, né, alguma introdução, eu já pulo logo para a história, e depois que eu ler tudo, aí que eu vou para os extras, né? Então, na introdução aqui a gente tem essa troca de ideia do Stephen King falando, né, descendo elogios ao escritor, o Jack Ketchum. Aí vem a história, depois da história a gente tem um pós-fácil da opinião do Jack relacionado às inspirações, que ele escolheu contar essa história e os porquês, que realmente é muito perturbadora. E depois a gente tem uma paginazinha do Jethro, do canal Jethro, bem conhecido aqui no YouTube. Ele faz uma introdução a 2 contos que vem aqui do autor. Então, assim, excelente pedida. Infelizmente, pelo que eu andei olhando, é o único livro do escritor traduzido aqui para nossa língua. A gente espera que chegue outras histórias, porque o Jack ele mostra ter essa qualidade, nessa simplicidade, de maneira crua, de mostrar os fatos.
Ele vai lembrar, assim, muito o citado Stephen King nessa parada de ficar desenvolvendo muito a personalidade dos protagonistas, mas o Jack aqui ele é bem mais direto, não é à toa que a gente vê pela quantidade de páginas que o livro possui. Uma mesma história dessa, talvez contada pelo Stephen King, ele iria trabalhar bem mais isso, iria, não sei, ver o lance de cada, ele ia apresentar cada. Aqui a gente tem, não sei, talvez 6 protagonistas, assim, protagonistas mesmo. A gente tem 3, né? Que é o Dave, que é o vizinho. A gente tem a adulta, que é a tia, e tem a garota, né? Então, e aí aí as crianças, né, que são filhas dessa tia, elas são protagonistas também. Mas eu estou querendo dizer que talvez se fosse escrito pelo Stephen King, o Stephen King trabalharia todas essas personalidades. Então tem até alguns vizinhos também que participam desse matadouro, digamos assim, dentro dessa casa, dessa situação. E eu acho que, como eu falei, a qualidade aqui do Jack é na escrita direta e muito simples, sabe? Essa simplicidade é o que deixa as coisas ainda mais chocantes, porque você realmente fica dentro ali da situação. É uma excelente pedida no sentido psicológico da coisa, e é um livro que você, quando fecha, ele ainda fica ecoando na sua cabeça. Excelente pedida aí para esse mês de outubro do Halloween. Você procura uma parada meio diferente, né? Tipo, é uma boa pedida para você quer sair do Stephen King, como já foi citado. O Jack Ketchum e a sua garota acasalada pode ser uma excelente pedida, mas é aquela coisa, vai sabendo que o negócio é perturbador. E eu entendo as pessoas desistirem no meio ali da situação, por realmente entenderem qual é a proposta e para onde as coisas estão indo. E eu vou entender também a galera que não foi o meu caso, que não é porque as coisas são altamente destruidoras que o livro ele vai ter a nota 0, digamos assim, né? Vai ter ali... Não, eu acho que ele conseguiu perturbar, e eu acho que isso era a missão do escritor. Então eu acho que a nota 5, assim, eu acho que ele conseguiu de alguma forma deixar essa cicatriz literária a quem vai escolher ler isso aqui. Então é isso, hoje a dica foi um pouquinho mais rápida, mas bem perturbadora mesmo, um dos livros mais perturbadores sem dúvida de todos os tempos. Nada de fantasmas, lobisomens e vampiros, aqui o ser humano na sua essência mais podre, aquele que você talvez vá se arrepender de fazer parte desse grupo, beleza? A Garota da Casa ao Lado foi a nossa dica de hoje, e eu espero voltar mais cedo ou mais tarde para mais uma dica aqui no Sertão Cósmico, beleza? Valeu!